Eu quero chamar o pastor Heraldo aqui. Nós vamos ouvir hoje uma parte dessa ministração sobre os últimos dias, o fim dos tempos. Se você tiver alguma pergunta para fazer, eu não sei se vai dar tempo de responder tudo hoje, mas você levanta a sua mão, nós vamos levar um papel até você e você faz a sua pergunta, amém? Amém? Uma boa pergunta é, pastor, que dia que Jesus vai voltar? Ele que tem que responder, eu não, aí você põe no papel e aí eu vou passar para o pastor Heraldo e domingo que vem também. É que hoje o nosso horário está bem reduzido, daqui a pouco nós vamos ter eleições aqui na igreja. Quem não tem caneta, levanta a mão. Então, não sei por que vocês não trouxeram, vai ficar sem. Mas tá bom. Vamos orar aqui. Chega para cá, pastor. Senhor nosso Deus e Pai, usa o teu filho poderosamente. Essa mensagem é para trazer conforto aos nossos corações, segurança, mas também o conhecimento. Porque Jesus falou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então que o Senhor use o pastoral de uma forma poderosa, hoje, domingo que vem e sempre, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus, amém? Esse é um dos assuntos que mais instigam, não sei hoje atualmente, porque com o decorrer do tempo, o comportamento das pessoas e os estímulos mudaram tanto e têm mudado, que poucas igrejas hoje, poucas denominações hoje, falam sobre este assunto, comentam sobre isso, e graças a Deus que a nossa igreja ainda tem esse desejo e mantém essa chama acesa de falar sobre esses assuntos que diz respeito aos últimos dias. Mas eu gostaria até de começar pela pergunta que o pastor colocou aqui de uma forma bem descontraída. Eu já vou começar respondendo essa pergunta acerca da volta de Jesus. Amém? Olha só, como é que você diz amém para uma coisa dessa? Olha o que está escrito aí em Mateus capítulo 24, versículo 36. Porque aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, unicamente o Pai. Então, a razão desse questionamento, dessa pergunta, nós vamos ver aqui de forma bem rápida, de forma bem resumida, mas eu quero que você entenda o escopo, o propósito dessa ministração e das coisas que nós vamos colocar aqui em tela. Show de bola? Pode colocar aí, Romo, por favor, ou Patrick. Houve uma pequena falha técnica, mas vamos começar aqui, antes da apresentação ali. Esse nome aqui talvez te assuste um pouquinho, ou te traga um pouquinho de curiosidade. Escatologia. Pastor, o que é que vem a ser escatologia? O que é que significa escatologia? Escatologia é uma das doutrinas teológicas, é uma das áreas, dos ramos da teologia. E o nome, o significado de escatologia é o estudo das últimas coisas. Escatologia, estudo das últimas coisas. A escatologia, ela está muito ligada lá com o livro de Apocalipse, mas não é só o livro de Apocalipse que fala sobre o estudo
ou a doutrina das últimas coisas. Há alguns livros na Bíblia que eles são de uma profundidade muito grande com relação às coisas do futuro, ou seja, o livro de Daniel, o livro de Zacarias, são livros que pela sua natureza são considerados também livros escatológicos, assim como Mateus capítulo 24, é um dos capítulos da Bíblia, no Novo Testamento, que mais trazem dificuldade de entendimento, ou por outro lado, desperta curiosidade nas pessoas. Mas aí está, ó, as últimas coisas e o tempo do fim. Um estudo sobre a escatologia e a última hora da igreja. Primeira coisa que você precisa entender: a igreja do Senhor Jesus na face da terra está passando pela sua última hora. Não estamos mais passando pelos últimos dias. Como é que é, pastor? Sim, nós não estamos mais passando pelo último dia. Nós estamos vivendo a última hora da igreja na face da terra. Só que o nosso relógio é diferente do relógio de Deus. O nosso tempo é diferente do tempo de Deus. Enquanto que Daniel recebe uma palavra de Deus, no sentido de que ele deveria aguardar, porque aquela revelação que ele recebe se daria para muito tempo, e ele recebe de Deus a palavra assim: Daniel, descansa, porque essas coisas não vão se dar no seu tempo. Agora nós chegamos no livro de Apocalipse, e logo no início do livro de Apocalipse, no primeiro capítulo, diz assim: bem-aventurado aqueles que leem. Você está lendo? Quem está lendo aí, levanta a mão. A Bíblia diz que se você lê, você é bem-aventurado. Mas não para aí. Bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem e aqueles que guardam as palavras desta profecia. Então nós temos aí três situações: uma, ler; outra, ouvir; e a outra é guardar. Por quê? Por quê? Ninguém vai responder, gente. A resposta está no próprio versículo. Qual é a resposta, pastor? Porque o tempo está próximo. Quando chega em Apocalipse, o tempo está próximo. Passa mais uma aí, Roma, por favor. E aí surge para nós essas perguntas aqui. Quem já se fez essa pergunta? Mas ninguém aqui, em nome de Jesus, ó, ninguém aqui vai ficar para trás. Quem já viu aquele filme Left Behind? Left Behind 1, 2 e 3. Isso é um clássico, quem já viu? E tem esse livro em inglês, né? Isso é um best-seller nos Estados Unidos, né? Mas aqui nós vimos o filme, né? Eu vi esse filme já umas 2 vezes ou mais. E esse filme é muito bom, eu gosto muito desse filme. O nome dele, a tradução dele é Deixados para Trás. Aí tem Deixados para Trás 1, 2 e 3. Eu aconselho você a assistir esse filme, reunir a galera aí, fazer uma pipoca e assistir esse filme, é muito bom. Então tem essa pergunta aqui, ó: fiquei para trás, e agora? Mas aqui ninguém vai ficar para trás. Ninguém vai ficar para trás. Mas para não ficar para trás, você tem que cumprir um propósito. A grande tribulação e a segunda vinda de Cristo. O que é que eu faço agora? O que é que as pessoas vão fazer? Porque está previsto na palavra de Deus que nós teremos uma grande tribulação. Mas e aqueles que já morreram? Como é que ficam? Morte e vida após a morte, céu e inferno. Tem pessoas que não acreditam que o inferno existe. O objetivo desta ministração não é colocar medo no seu coração. Isso aqui não é um filme de terror, o propósito não é esse. Eu não sei porquê, mas tem pessoas que gostam de suspense e gostam de filme de terror. Eu detesto filme de terror, eu não gosto de filme de terror. Eu gosto de filme até de aventura, mas filme de terror não é comigo. Mas aí tem essa questão aqui:
arrebatamento da igreja e o juízo final. O que é que você está esperando? O que é que você está esperando? Você está esperando o arrebatamento? Você está esperando o quê? A morte? Qual é a tua esperança? Qual é a razão da tua esperança? E aí eu quero começar com o texto da palavra de Deus, Mateus, capítulo 24, a partir do primeiro versículo, diz assim a palavra do Senhor Jesus: Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Versículo 3: No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, e em particular lhe pediram: Dize-nos, quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Os discípulos fazem 3 perguntas em uma. Dize-nos, quando sucederão estas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim dos séculos? De repente, o que é hoje uma interrogação para você, também era para os discípulos, também foi motivo para os discípulos, e eles fizeram uma pergunta para Jesus. Mas o que os motivaram a fazer esta pergunta para Jesus? O que motivou eles a fazerem esta pergunta para Jesus é o que está no capítulo anterior, que é o capítulo 23. É que muitas das vezes nós passamos batido, a gente lê com pressa e não presta bastante atenção em alguns detalhes da Bíblia. Eu, na minha classe de casais do primeiro horário, eu costumo dizer para os irmãos lá na minha classe assim: quando você vê um monte, o monte não é tudo. Você precisa subir o monte para ter uma visão mais ampla. E aí você vai ver a cidade toda. Quem já subiu o monte aqui, Horebe? Quando você sobe o monte Horebe, você tem uma visão plena de Mesquita, né? Uma visão muito ampla de Mesquita. Então, quando você vai para as escrituras sagradas, você precisa subir o monte, para que você possa ter uma visão ampla daquilo que Deus quer te revelar. E no capítulo 23, já no finalzinho dele, Jesus diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quiseste. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Para quem é que o Senhor está falando isso? É uma pergunta simples. Para quem o Senhor está falando isso? Ninguém vai responder. Para a nação judaica, é para eles que o Senhor está falando. Jesus está ali com os discípulos, e os discípulos estão ouvindo esse discurso de Jesus, mas essa palavra é para a nação judaica. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes eu quis te ajuntar como uma galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vocês não quiseram. Eis que vos digo: a vossa casa vos ficará deserta, até que venhais a dizer: bendito aquele que vem em nome do Senhor. E lá em Lucas você vai ver que o Senhor, quando traz essa palavra, Lucas ainda acrescenta lá as palavras de Jesus, que os inimigos cercariam Jerusalém, entrincheirariam Jerusalém,
e que nesse período Jerusalém sofreria uma das piores invasões que eles já haviam enfrentado ao longo da história. Então foi isso que motivou os discípulos a fazer essa pergunta para Jesus: Senhor, dize-nos, quando sucederão estas coisas? Que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos? E aí eu queria devolver para vocês aqui uma pergunta, e vocês podem interagir comigo durante a ministração. Se quiser levantar a mão e fazer alguma pergunta durante aquilo que está sendo dito aqui, pode interagir comigo livremente. Hoje aqui é um dia especial para você poder interagir, amém? Não fica melindrado não, você pode fazer a pergunta, se eu souber eu vou responder, se eu não souber o pastor Amadeu responde. Show? Beleza? Então vamos nós. Com relação a esse momento, eu queria perguntar para vocês aqui: quais são os sinais da vinda de Jesus? Valendo. Esse lado aqui, quais são os sinais da vinda de Jesus? Aqui, os sinais da vinda de Jesus. Engano. Aqui, os sinais da vinda de Jesus. O amor se esfriando, clamor de guerra, guerra. Aqui, quais são os sinais da vinda de Jesus? Apostasia. Aqui, sinais da vinda de Jesus. Ninguém responde aqui desse lado? Quais são os sinais da vinda de Jesus? O pastor já veio falar comigo aqui da hora. Esse assunto é polêmico, mas vamos lá. Em primeiro lugar, Jesus não deu sinais da sua vinda. Eita! Basta você ler o texto com atenção e você vai ver. Diz-nos quando se darão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda. Jesus diz assim: acautelai-vos que ninguém vos engane. Acautelai-vos, tome cuidado para que ninguém engane vocês, porque surgirão, aí Jesus começa a dizer o que vai acontecer em um período. Jesus fala das coisas que sucederão em um determinado período da existência da igreja na face da terra. Como assim, pastor? Ele não disse, os sinais da minha vinda são esses. Mas Jesus apontou que eventos aconteceriam durante um período e que alguns se levantariam e tomariam proveito desses eventos para se dizer ser alguma coisa. Então, quando você lê esse texto, olha o que Jesus disse. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis. Jesus está dizendo que a gente ia ouvir falar, e que ia acontecer durante um período. Mas em momento nenhum você vai encontrar Jesus respondendo assim: esses são os sinais da minha vinda. Jesus disse o que ia acontecer, mas ele não disse que isso era sinal da vinda. Ora, pastor, então como é que eu vou discernir essas coisas? Primeiro, a igreja de Jesus não recebeu sinais. Como é que é? A igreja do Senhor Jesus, ela não recebe sinais, porque ela não tem que ficar olhando para sinais. A igreja tem que estar trabalhando quando Jesus voltar. Bem-aventurado aquele servo quando o seu Senhor voltar o achar fazendo assim. Significa dizer que quando Jesus retornar para buscar a sua igreja, você não tem que estar observando sinais e acontecimentos, porque pessoas serão levadas ao engano pelas coisas que vão acontecer. Então a igreja tem que estar trabalhando. Como que a igreja tem que estar? Vigiando. A igreja tem que estar em vigilância. Vigilância de sinais? Não, vigilância da sua própria conduta espiritual. Você já leu lá na Bíblia? Em todo tempo sejam alvos teus vestidos, e que nunca falte
e que nunca falte. Você precisa estar com vestes brancas e que nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Mas avança um quadro aqui para a gente. Aqui é só para que você tenha ideia de tudo que diz respeito a esse assunto. Nós não vamos falar de todos eles, mas aqui estão os tópicos principais: o céu, o inferno, o arrebatamento da igreja, a grande tribulação, a segunda vinda de Jesus, a ressurreição dos mortos, o juízo final e o estabelecimento do novo céu e da nova terra. Avança mais uma aí para a gente, por favor. Só que desde o início, Deus tem um plano. Desde o início, desde o Éden, Deus tem um plano. E nesse plano envolve a manifestação do Messias, o plano da salvação e o retorno para buscar o seu povo. E também tudo que Deus fará no final dos tempos. Tudo que nós estamos vivendo é um plano desenvolvido por Deus, executado por Jesus e aplicado pelo Espírito Santo. Vou repetir para você. Tudo o que nós estamos vivendo é um plano desenvolvido por Deus, executado por Jesus e aplicado pelo... Imagine uma obra, ela precisa de uma planta, perfeito? O arquiteto, o engenheiro responsável por essa planta é Deus. Mas agora a obra precisa ser executada. Alguém tem que pegar a planta, entender o que está na planta e executar o projeto. Quem executou esse projeto? Jesus. Jesus pegou a planta de Deus, viu o que precisava ser feito e disse: eu vou lá executar. Agora tem que ser aplicado o projeto. Quem é que aplica o projeto? E ele convencerá o mundo da justiça, do juízo e do pecado, para que você aceite o plano, para que você obedeça à obra do executor. Você precisa de alguém que aplique esse plano no seu coração. E esse desenvolvimento está aqui, ó. Lá em Gênesis, no capítulo 3, versículo 15, você já leu a respeito da promessa. Qual é a promessa que está lá em Gênesis 3,15? A promessa de Gênesis 3,15 é que surgiria um que esmagaria a cabeça da... E essa promessa se cumpre em Jesus. Aí você vai ver lá no livro do profeta Isaías, a respeito desta salvação. Um filho se nos deu, um menino nos nasceu, e o governo está sobre os seus ombros. E aí vem dizendo ali o que ele é. Ele é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Mas lá em Malaquias, no capítulo 3, versículo 2 a 3, vem falando o que é que vai acontecer neste dia, quando o Senhor vier buscar a sua igreja. E isso aí é dividido em duas fases. O que é que vocês acham que vão acontecer no dia do Senhor Jesus? Vai ser um dia de festa? Vai ser um dia de alegria? Quem acha que vai ser um dia de festa e um dia de alegria? Se você acha que vai ser um dia de festa e um dia de alegria, você precisa abrir a Bíblia lá em Amós capítulo 5, versículo 18, e você vai ver que esse dia não será um dia de alegria, será um dia de alegria para a igreja. Por quê, pastor? Porque lá em Malaquias, no capítulo 4, vai dizer justamente: mas eis que esse dia vem ardendo como fogo, mas para vós que temeis o meu nome... Quem teme o nome do Senhor? Quem teme o nome do Senhor? Para aqueles que temem o nome do Senhor, a coisa vai ser diferente. Mas avança aqui, por favor, mais um quadro aí. O pastor está correndo muito, mas é por causa da hora, esse assunto é extenso. Mas olha só, o que foi motivo de preocupação para os discípulos, também é motivo de preocupação para os crentes de Tessalônica. Você já leu 1 Tessalonicenses 1, 2, 3, 4 e 5, você já leu 2 Tessalonicenses? Pois bem, deixa eu dar um avanço aqui
na história para que você possa entender um pouquinho a respeito disso. Existem 3 correntes doutrinárias que falam sobre a vinda de Jesus. Este é o assunto mais importante, a vinda de Jesus. Quem aguarda a vinda de Jesus? Se você aguarda a vinda de Jesus, então você está aguardando e tendo no seu coração uma viva esperança. A viva esperança já não é mais o assunto no coração de muitos crentes. Muitas pessoas hoje já não anseiam mais pela vinda de Jesus. Mas a vinda de Jesus era um motivo e razão de esperança para a igreja. Hoje a razão de esperança para muita gente é uma boa renda financeira, é um bom emprego, é uma boa casa, é uma vida confortável. Hoje as pessoas estão com a sua mente ligada nesta terra, achando que vão ficar aqui para sempre. Mas nós não podemos nos esquecer o que diz o profeta Miqueias, no capítulo 2, versículo 10. O que diz lá, pastor, em Miqueias 2:10? Levantai-vos e andai-vos, porque não será aqui o vosso descanso. Então, ainda que você tenha uma vida regalada, ainda que você, com o suor do seu rosto, tenha conquistado uma boa condição financeira, e a palavra de Deus não está condenando, nem acha errado que você possa desfrutar do suor do seu rosto, não, pelo contrário, isso é bênção de Deus. Mas a sua esperança não pode estar nas coisas desta terra. A sua esperança, é a real esperança do crente, tem que ser: Jesus vai voltar para buscar o seu povo. Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Quem Jesus vem buscar? A igreja. Jesus vem buscar a igreja. Jesus não vem buscar individualmente o pastor Heraldo, o pastor Anselmo, o pastor Amadeu. Jesus vem buscar a igreja, e você precisa fazer parte do corpo da igreja, do qual Jesus é o cabeça. Você entende isso? Então a sua esperança tem que ser essa aqui, ó. Os crentes de Tessalônica tiveram a mesma preocupação. Então o apóstolo Paulo esclareceu que este era um tema de renovo da esperança, ao falar sobre o arrebatamento da igreja. Irmãos, preste bem atenção, isso tem que ser motivo de esperança. Eu já ouvi pessoas dizerem que têm medo de ler o livro de Apocalipse, porque ficam impressionadas. Não dorme direito, porque ali fala de muitas coisas. É claro, esse livro é um livro de esperança do crente. Esse livro é um livro de renovo para o crente. Esse livro é um livro que dá ao crente motivação para que ele possa viver em fidelidade com o Senhor todos os dias da sua vida. Essa é a razão do livro, é para dar esperança para a igreja. Mas olha só, deixa eu resgatar aqui rapidinho. Você já ouviu falar sobre o arrebatamento da igreja? Sim ou não? O que é que você entende sobre o arrebatamento da igreja? Você já ouviu hinos? E tem um dos mais antigos, que é um dos que eu mais gosto, né? Muito em breve vai surgir uma notícia de um povo que desapareceu. O crente vai desaparecer da face da terra. O que parece para muitas pessoas algo meramente fantasia, para nós é realidade. Vai chegar um dia em que muitas pessoas que já se sentaram aí aonde você está sentado, que já não vêm mais ao culto, que já não tem mais interesse de ler a Bíblia, que já não tem mais disposição para dobrar os joelhos e orar, vai chegar o dia em que muitas pessoas que trocaram o dia de domingo por um dia de futebol, trocaram o culto domingo por uma praia, por uma diversão, vai chegar o dia em que essas pessoas virão correndo para a igreja para buscar o aconselhamento pastoral, desejando um gabinete pastoral, desejando que uma das irmãzinhas aqui da igreja, do círculo de oração, impõe as mãos: irmã, ora por mim. Vai chegar aqui, as portas vão estar abertas, mas não vão encontrar ninguém. Você entende que é isso? Aquele culto que é tão desprezado que você quase não dá atenção para ele.
Terça-feira, culto da família, um dos cultos mais vazios. Multidões vão fazer fila para estar aqui terça-feira, para receber uma palavra no culto da família. Mas em nome de Jesus, eu não estarei aqui. Em nome de Jesus eu creio. Eles vão chegar aqui, mas vai estar vazio. Não vai. Eu vou ouvir um louvor hoje. Vai correr para a igreja para ouvir um louvor, mas não vai ouvir louvor nenhum. Por quê? Porque o ministério de louvor não vai estar aqui. O que aconteceu? Foi arrebatado. O culto das crianças, eu vou para o culto das crianças. Não vai ter criança aqui. Por quê? O Senhor terá levado a sua igreja e as criancinhas não vão estar aqui. Você crê nisso? Você crê nessa realidade? Isso é uma esperança para a igreja e eu creio que esse dia vai chegar. Mas existe 3 correntes doutrinárias a esse respeito. Não farei defesa de nenhuma delas, embora eu seja adepto de uma dessas correntes, mas eu não vou defender nenhuma delas. E também nenhuma delas aqui tem cunho de pecado, não, muito pelo contrário, é apenas uma forma de pensar, que são: o arrebatamento da igreja ocorre antes da grande tribulação. O nome dessa corrente doutrinária é pré-tribulacionista, ou seja, aqueles que creem que Jesus vem buscar a igreja antes da grande tribulação. Tem uma corrente doutrinária que se chama mesotribulacionista. O que significa isso, pastor? É uma corrente doutrinária que sustenta e ensina que a igreja do Senhor Jesus vai ser arrebatada no meio da grande tribulação. E tem uma corrente doutrinária que ensina que a igreja vai ser arrebatada após a grande tribulação. Aí os pensamentos se dividem, né? Quem acredita que a igreja vai passar pela grande tribulação? Uma pessoa só? Gente, que fé! 2, 3, 4, 5, 6. Quem acredita que a igreja será arrebatada no meio da grande tribulação? É isso que faz a coisa ficar gostosa, quando você tem questionamento, tem dúvidas e pergunta. Repetindo, eu não vou defender nenhuma corrente doutrinária. Show? Estou apenas fazendo uma exposição dos pensamentos que existem sobre o assunto. Beleza? Quem acredita que a igreja não passa pela grande tribulação? Eu acredito que a igreja não passa pela grande tribulação. Mas eu não vou defender isso. Show de bola? Essa é a minha forma de entender. Perfeito. A ministra Renata está dizendo aqui que a igreja do Nazareno não tem um posicionamento. Sim, doutrinariamente isso não ofende o que é essencial na doutrina. Que o que é essencial na doutrina é a doutrina da salvação. E a doutrina da salvação, Cristo é o cabeça da igreja, Cristo é o Salvador. Isso não ofende em nada a nossa doutrina. Se você acreditar que a igreja é arrebatada antes da grande tribulação, no meio ou ao final dela, isso não ofende a doutrina principal da Bíblia, essencial da Bíblia. Porque é um posicionamento doutrinário. O que você precisa saber, o que eu preciso fazer e saber é justamente isso: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se você acredita que a igreja é arrebatada antes, no meio ou depois, todos nós precisamos obedecer esse mandamento do Senhor. Qual? Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Em todo tempo sejam alvos os teus vestidos e que nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Essas coisas eu preciso ter o tempo todo. E usando aquela advertência que Jesus faz lá em Mateus, a nação de Israel: lamparina acesa e azeite de reserva. Lamparina acesa e azeite de reserva. Avança um quadro aqui, por favor, Romulo.
Mas olha só, o propósito desse estudo é esse aqui, ó. É entender que Deus tem o controle da história, dá esperança ao crente durante a espera, manter a fé, a constância e a vigilância, combater o engano das falsas doutrinas, aprender de que modo devemos nos preparar para o retorno do nosso Senhor. Se você guardar isso aqui e tiver isso em mente, você é bem-aventurado. Você precisa entender que Deus tem o controle da história, nada foge ao controle de Deus. Agora deixa eu chamar sua atenção aqui para uma coisa importante. Se liga nisso aqui. O que nos faz entender estas coisas é o cumprimento das profecias. Cumprimento das profecias. Mas quando eu leio as profecias na Bíblia, eu preciso entender o seguinte, que a profecia ela tem um tempo. E às vezes quando você lê um determinado versículo na Bíblia, não quer dizer que aquela profecia se cumpriu por inteiro. Existe o cumprimento parcial da profecia. Gente, olha só, já vem aqui a pastora Selma, minha esposa, uma só carne comigo. Como é que pode, gente? Eu esperava isso de todo mundo, menos de você. Vem ela com a plaquinha, falta 5 minutos, mas tá bom, vou respeitar. Capaz, eu esperava isso de todo mundo, menos dela. Eu esperava isso de todo mundo, menos dela, mas tudo bem, tá bom, né? Os seus inimigos serão da sua casa, cuidado, hein? Isso é brincadeira, tá, gente? Mas olha só, vou até fechar a Bíblia, eu não vou nem mais usar a Bíblia aqui, não. Eu vou fechar a Bíblia. Mas olha só, deixa eu falar aqui uma coisa para você. Cumprimento das profecias. Por quê, pastor? Porque as profecias, elas podem ter um cumprimento parcial. O que significa isso? Nós estamos num primeiro cumprimento da profecia de Joel 2, que começa em Atos dos Apóstolos, mas ainda não terminou. Eu falei que eu não ia abrir a Bíblia, mas vou falar aqui rapidinho, sim. Eu não menti não, é porque senão você não vai entender o que eu estou falando sobre o cumprimento parcial da profecia. E é daí que vem as muitas defesas a respeito de posicionamentos. Por exemplo, como eu particularmente, se você me perguntar, pastor, por que você crê que a igreja não passa pela grande tribulação, aí eu te respondo no privado, mas de uma forma geral eu não vou defender, respeitando o posicionamento que as pessoas têm, porque tem direito a ter posicionamentos diferentes. Show de bola? Mas olha só, lá na descida do Espírito Santo, quando Pedro se levanta e as pessoas estão curiosas e querendo saber o que tinha acontecido, o apóstolo Pedro se levanta e diz assim: mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Quando as pessoas veem os irmãos falando em língua, que se cumpre ali a descida do Espírito Santo, e eles começam a falar em línguas, a adorar a Deus em outras línguas, o pessoal fica atônito, há uma confusão, eles querem saber o que é, e Pedro se levanta e explica o que está acontecendo. Aí Pedro fala assim: mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Atos dos Apóstolos 2,16. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. E mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. A primeira parte já aconteceu? A primeira parte
dessa profecia já se cumpriu? Sim ou não? Sim. O batismo com o Espírito Santo, sinais e prodígios, isso não é o que acompanha a igreja? Ainda está acontecendo, porque à medida que as pessoas vão sendo batizadas com o Espírito Santo, você deve buscar o batismo com o Espírito Santo. Quando você busca isso, está se cumprindo na sua vida essa palavra. Mas agora vem a segunda parte. Qual é a segunda parte? Sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue. O sol já se converteu em trevas, a lua em sangue. Antes que venha o grande e terrível dia, o grande e terrível dia do Senhor vai chegar. O grande e terrível dia do Senhor está a caminho. É a segunda parte da profecia. Ela não se cumpriu, ela vai se cumprir, mas eu espero que nós não estejamos aqui quando ela se cumprir, porque ela não é para nós, ela não é para a igreja, ela é para aqueles que vão ficar. E aí, domingo que vem, nós vamos falar sobre o que vai acontecer com aqueles que vão ficar. Amém? Que Deus abençoe sua vida, que o Senhor continue te sustentando e que Ele mantenha viva a esperança no seu coração acerca da sua volta, em nome de Jesus. Vamos orar? Glória a Deus. Fica de pé no seu lugar aí, vamos orar agora em nome de Jesus. Você que tem esperança da volta de Jesus, você que mantém firme o posicionamento de que Cristo vai voltar para buscar a sua igreja, você faz parte do corpo de Jesus, você faz parte da igreja lavada, remida. Mas eu quero que você me lembre, se eu esquecer, domingo que vem, pastor, fala sobre a questão da igreja, aí você vai entender o posicionamento que você deve ter como igreja de Cristo. Amém? Pai, muito obrigado em nome de Jesus, porque nós temos em nossos corações a firme esperança de que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, e desta igreja nós fazemos parte, pela obra que foi realizada no Calvário, pela purificação do sangue de Jesus na cruz. Sabemos que temos uma caminhada até o final, mas nós queremos, pela fé e pelo poder do Espírito Santo, manter limpa e branca, alva, as nossas vestes, e que nunca falte o óleo sobre a nossa cabeça. Tu tens o controle da história, de todas as coisas nas tuas mãos, e que a tua igreja, o corpo de Cristo, seja renovado em esperança, na firme esperança da grande promessa, a maior promessa que nós aguardamos, a maior promessa que nos sustenta, é que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, Jesus vai voltar para nos buscar, e nós iremos para o Senhor, e nós iremos ao encontro do Senhor nos ares, como diz a tua palavra. Renova em nossos corações esta esperança, esta chama viva e poderosa, para nos manter firmes até o final da jornada, em nome de Jesus. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Amém. Olha só, vou falar duas coisas dentro dessa palavra aqui. Jesus falou assim: passarão os céus e a terra, porém, se alguma coisa vai... tem eu era da Marinha, né? Servi um ano, mas isso eu aprendi no seminário lá com os marinheiros.
Falou assim: o navio pode ir a pique, mas o regulamento flutua. Fala para o teu vizinho: o navio pode ir a pique, mas o regulamento flutua. Ou seja, pode dar tudo errado, mas vocês têm que ficar fazendo o que é certo, porque o regulamento vai continuar. Então passarão os céus e a terra, porém as minhas palavras jamais passarão. A outra coisa que eu quero falar é o seguinte: irmãos, ontem eu estava falando com a minha cunhada, eu falei: misericórdia, tem um monte de gente que não está nem aí. Você está preocupado com a salvação, você entregou sua vida para Jesus, você foi batizado. Terça-feira agora vai ter batismo nas águas. Dá o seu nome hoje. Amém? A gente pediu para assinar lá no livro de assinaturas, na ata de presença, quem é membro da igreja. Uma coisa é ser membro da igreja, a outra é ter o nome escrito no livro da vida eterna. Então, preste atenção nisso aqui: as pessoas poderão errar com você, pecar, falhar, ser infiel. Seja fiel, fica firme, porque a gente não sabe o dia da volta, mas eu quero ir para o céu, porque a eternidade ela é real. E que o Senhor continue falando aos nossos corações. Se alguém tem alguma pergunta para fazer, escreve num papel, me entrega. Aí eu vou ler tudo e vou passar para o pastor Aldo, tá bom? Semana que vem a gente vai continuar. Se Deus quiser, a gente termina. Mas eu quero, nesse momento, nós vamos entregar a Deus os nossos dízimos, as nossas ofertas, amém? Você que ainda não entregou a sua oferta de ação de graças, você pode pegar aqui o envelope, só tem esses aqui, mas dê uma oferta especial. Preste atenção no pastor aqui, ó. Aprendi com o meu pastor que o amor precisa ser materializado. Tem um monte de gente que fala de amor, fala, mas é só papo, são só falácias. Dê uma oferta de gratidão. Ontem eu estava lembrando, estava andando no carro, falei: meu Deus, esse ano até Covid eu tive. Já falei isso aqui. Covid, eu usei bota, tendão rompido. O próprio médico que me atendeu, que é um especialista no Rio de Janeiro, talvez no Brasil todo, ele falou assim: eu nunca vi uma pessoa, o homem opera toda semana tendões, ele opera, e quem quer ser operado disso, procura ele. A irmã Sandra ali conhece ele. Ele falou assim: eu nunca vi uma pessoa com 2 tendões rompidos de uma só vez. Você foi o primeiro, e espero ser o último. Mas ele ficou assim: nunca vi. Aí eu falei: doutor, sobrou uma pontinha em cada lado, né? Aí ele falou assim: você teve rompido totalmente. E está ali o Yuri, que orientou o tratamento, quero agradecer a ele. Quando eu mostrei para vocês ficando em pé aqui, eu dei um impulso, né? Agora sem impulso nenhum. Aí, Yuri, isso para você é normal, para mim é um milagre, né? Aí, ó, vou ficar de lado aqui para vocês verem, ó, sem me segurar em nada, ó. Aí, é claro que eu ainda não chego lá em cima, você consegue ficar lá na pontinha, mas eu dei uma oferta de gratidão, né? Eu agradeci a Deus. Não paga nem a bota que eu dei, mas é uma oferta pensada. Dê uma oferta a Deus de gratidão. Quando Jesus mandou os leprosos procurar o sacerdote, eles tinham que levar sua oferta pela cura.
e que o Senhor nos ensine. Seja fiel ao Senhor. Seja fiel ao Senhor. Como Deus tem falado comigo no livro de 1 Reis, 18 e 19 só. Um livro que o homem escreveu baseado praticamente em 2 capítulos da Bíblia. Quando a situação apertou, as pessoas procuraram a chuva em Baal. E Deus falou: só vai chover quando eu falar. E choveu quando Deus falou. E eu estou orando para que Deus traga chuva sobre a sua vida, amém? Chuva de bênçãos. Que Deus levante pessoas fiéis ao Senhor na sua casa. Senhor, nosso Deus e Pai, eu quero pedir a tua bênção sobre a vida financeira do teu povo. Que o Senhor abençoe a despensa, a geladeira. Eu quero abençoar. Eu anotei aqui, meu Deus, para eu não esquecer. Mas eu quero abençoar aquela pessoa que passou qualquer valor na sua mão. Que o Senhor torne essa pessoa fiel. E que o Senhor abençoe quem é fiel a Ti. Eu te peço que o Senhor levante pessoas mais fiéis, que se tornem mantenedores da Tua obra. O Senhor não precisa, mas a obra de Deus precisa. Que o Senhor supra a necessidade de cada um aqui, ó Pai. Como diz a Tua palavra que o Senhor iria suprir. Eu tenho repetido isso diante do Senhor, que Jesus falou que tudo que vocês pedirem ao Pai, Ele fará. Eu o farei, melhor dizendo, eu vou fazer, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Então, que o Senhor abençoe a vida financeira, que essa pessoa consiga pagar as contas. Meu Deus, que se tem alguém aqui com o nome sujo, o nome fique limpo em nome de Jesus. E eu quero abençoar o Natal e o Ano Novo de cada um. Como diz a Tua palavra, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. E eu oro para que o melhor dessa terra esteja na mesa de cada um aqui. Seja o melhor Natal na vida de cada um. Seja o melhor Ano Novo. E que no ano que vem, ninguém deixe de ser fiel ao Senhor. Ser conosco hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Oferte ao Senhor, amado. E se você não pegou esse envelope, pega esse envelope aqui, ó. Você pode aproveitar agora, vir até aqui, pegar esse envelope e fazer parte. Dê uma oferta de ação de graças. Que Deus te abençoe. Deus abençoe.